Olá pessoal, tudo bem? Bom, trazendo esse vídeo aqui para puxar uma discussão a respeito deste livro aqui, Nós, do Zamyatin, que eu concluí a leitura recentemente, e vou trazer aqui algumas impressões a respeito da leitura para discutir com vocês. Bom, para quem me conhece sabe que depois da literatura de finanças, a distopia é o gênero literário que eu mais gosto. Então esse aqui é uma distopia clássica, inclusive muitos autores aí citam, né, que esse livro aqui ele é precursor de várias distopias que a gente conhece aí. Então é precursor de 1984, do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é, do próprio Fahrenheit 451. Tem um livro da Ayn Rand também, chama Cântico. Eu notei muitas similaridades aqui, inclusive no tocante ao nome dos personagens, né, no decorrer do livro. Então, realmente parece que esse livro aqui inspirou, de fato, muitas dessas distopias aí. Fica nítido em vários momentos do texto a semelhança e parece que esses autores aí que eu citei puxaram pelo menos, né, uma ideia deste livro aqui para os seus respectivos livros. Então, bastante interessante uma distopia aí que influenciou sobremaneira as demais. Bom, o legal da distopia é que você pode discutir, né, assuntos atuais ou recentes, jogando isso para um outro planeta, para um outro país ou para uma outra época, né? E nesse caso aqui não é diferente. Então você tem um autor russo, né? Esse livro ele ficou proibido na Rússia até mais ou menos 1988, pelo que eu pesquisei. E você tem esse livro escrito, né, na época próxima à Revolução de 1917. Então ele acho que iniciou em 1920, a escrita do livro aproximadamente pela pesquisa que eu fiz. Mas enfim, você nota, né, pelo menos a minha interpretação, é de que alguns pontos ali da Revolução são tratados no livro e aqui, né, o autor joga essa discussão lá para o século 26, né, num outro estado, um estado chamado Estado Único. Então o legal da distopia é isso, né, você tem assuntos que estão ocorrendo, recentes, né, ou que ocorreram há pouco tempo e podem ser discutidos aí com esse pano aí de desviar o foco para uma outra sociedade ou para uma outra época, o que é brilhantemente feito nesse livro aqui. Bom, o próprio título do livro ele já nos indica já o que vai acontecer, né? Então você tem o título do livro como Nós, né? Então você já pelo título do livro sabe que vem, né, uma chuva de coletivismo aí né, na leitura. E é exatamente isso que a gente encontra lendo Nós, né? Então você tem ali uma sociedade, né, como eu já falei, chamada Estado Único, altamente uniformizada, homogênea, as pessoas pensam da mesma forma, as pessoas utilizam uniformes parecidos, né, muito semelhantes. Você tem o Estado impondo horários para a pessoa dormir, para a pessoa levantar, a música que a pessoa escuta, o Estado que fornece. Para você ter ideia, né, do universo distópico que o autor preconiza, que ele discute aqui, né, que é preconizado no livro, você tem inclusive o número de movimentos de mastigação, né, nas refeições delimitados pelo Estado Único. Então realmente é um controle bastante exacerbado, né, um comportamento ali homogêneo de população, um comportamento de manada mesmo. Então, o próprio título já indica a ideia de coletivismo que é discutida no bojo do livro. Então, enfim, você tem casas transparentes para que o Estado possa fazer, né, casas feitas de vidro transparente, né, melhor dizendo, para que o Estado possa vigiar você a todo momento, né? Quando o livro foi escrito não tinha televisão ainda, né? Então, diferente lá do Grande Irmão do George Orwell, né? Você não tem aqui um aparelho ali para fiscalizar a vida das pessoas, mas tem um grupamento de seguranças, né? Chamados guardiões, com casas transparentes, o que facilita esse monitoramento aí, né? E, de grosso modo, o livro é um diário, tá? Ele conta a história de um construtor que, pela leitura, dá a entender que é um engenheiro, ou, né, trabalha nessa parte de engenharia, construindo ali um foguete para exploração espacial, né? O nome do sujeito, o nome dele é D503.
E o livro se passa muito, né, principalmente ali em momentos antes dele conhecer uma mulher que mexeu bastante com ele, chamada I-330, né? Então, notem o grau de supressão da individualidade do sujeito pelo próprio, né, pelo nome, né, das pessoas, né? As pessoas não têm mais nome, a individualidade foi totalmente suprimida, né, nesse estado distópico. Então, as pessoas são conhecidas por números. Isso a gente nota lá no Cântico da Ayn Rand também, né, uma estrutura muito similar de nomenclatura de personagens, tal qual ocorreu aqui no nosso. Então imagino que ela deva ter se inspirado nesse livro aqui, pelo menos aí parcialmente para essa definição. Então o livro narra é um diário, narra ali a vida, né, do D503, né, a percepção dele do Estado Único. Ele é um cara que acredita muito no Estado Único, defensor do Estado Único, gosta dessa supressão de liberdade, enxerga que é para o bem da nação, para o bem da população. Então, enfim, tem toda uma discussão ali pessoal, né, uma visão pessoal do autor a respeito, né, do Estado Único, e principalmente depois que ele conhece essa mulher, essa I-330, que é parte de um movimento ali revolucionário, né, uma dissidente do Estado Único, e né, eles tentam, de certa maneira, derrubar o Estado Único. Ela é parte de um movimento, né, nesse sentido. E daí ele começa a conhecer, se envolve com ela e tal, e acaba conhecendo um pouco desse movimento, né? E enfim, não vou dar muito spoiler aqui, mas no final essa revolução não acontece, o Estado Único consegue suprimir isso, dizimar todas essas pessoas. Essa aí 330 no final é torturada na frente do nosso personagem aqui, o D503. Então tem bastante coisa aí acontecendo, né? Então, enfim, você tem muito esse ponto na visão do autor, ele visualizando isso como essa supressão de liberdades como boa, essa, né, designação do número de movimentos que o sujeito tem que fazer ao mastigar, como é pro bem da saúde da pessoa. Então tem muito essa visão, assim, né? Então, bastante arraigada essa visão desse controle como um aspecto positivo, uma coisa boa que o Estado faz, né? Então você tem, assim, né, fazendo um paralelo, né, você nota isso, claro, também o autor ali, né, o nosso narrador aqui, tem uma visão quase que de um semideus para o benfeitor, né, que é o gestor ali do Estado Único, né, o Estado como um deus, como a religião, né, e esse benfeitor como um semideus. Então a gente nota, fazendo um paralelo, né, se você pegar, por exemplo, essas ditaduras populistas aqui da América Latina, tem muita semelhança, né? Então, o gestor, o presidente, né, normalmente são né, regimes presidencialistas aqui, né? Então você enxerga na figura do presidente um salvador, né, um cara que vai mudar tudo, é como se fosse um semideus. Então você vê aí que esse ponto ele tem muita semelhança com a vida real, basta a gente olhar para os países aqui do nosso continente. Mas enfim, esse ponto também me chamou a atenção dessa questão do D503 com a I330, muita semelhança com o Winston e com a Julia lá no 1984 do George Orwell, extrema semelhança. Então, né, o cara que conhece, o cara certinho, que conhece, tem alguns pensamentos, né? O Winston já tinha alguns pensamentos questionadores, o D503 também tem, ele mostra isso né, alguns questionamentos ali, uns traços individuais ainda, né? E conhece uma mulher dissidente, a mesma coisa aconteceu lá com a Julia no 1984. Ela também aqui no Nós apresentando, né, esse sujeito para um movimento revolucionário e tal. Então eu noto assim uma extrema semelhança. Então me parece muito nítido que o George Orwell também bebeu dessa fonte aqui para a construção dos dois principais personagens dele. E também, claro, esses outros que eu citei para vocês também eu vejo muita semelhança aí com as demais distopias. Eu acho que realmente esse livro aqui tem um fator de influência muito grande. Fica bastante claro pela leitura do livro, né, que você tem uma supressão de liberdade bastante grande, porque né, na visão do nosso narrador e né, pela construção da história pelo autor, você tem a liberdade e a felicidade como incompatíveis, né? Então você precisa fazer a supressão de uma delas, no caso aqui as liberdades foram suprimidas para que o povo fosse, né, alcançasse aí níveis maiores de felicidade.
Então, né, na visão desse mundo distópico aqui, felicidade e liberdade são, né, valores aí que não se conversam, né? Eles precisam, eles não podem caminhar em conjunto, né? E daí, claro, o livro ele aborda vários pontos assim interessantes, né? Então você tem aqui a leitura das cartas, né, das correspondências por um departamento do Estado. Então você toca na questão do sigilo de correspondência. Você tem a mídia, né, a favor do Estado ali distorcendo os fatos, né? Então você tem aqui em algum momento do livro algumas manifestações e a mídia distorce completamente esse fato, a mídia, né, do Estado. Então você tem essa questão da liberdade de imprensa sendo discutida. O tema central, supressão de liberdades individuais, né? Você também tem como ponto central aqui o próprio coletivismo, né? Então aqui você na verdade não tem a individualidade das pessoas, não existe mais. Então você tem um comportamento ali de massa mesmo. As pessoas pensam de maneira uniforme, né? Elas agem de forma homogênea, elas pensam de maneira homogênea. Então, né, essa questão do coletivismo é muito presente aqui, muito presente mesmo na discussão do livro. Daí, né, enfim, eu não vou fazer aqui um resumo, são só alguns apontamentos da leitura. Eu achei a leitura extremamente, né, agradável, uma leitura legal. A história em si não me agradou muito. A história em si eu não achei muito legal, mas os pilares por trás da história são fenomenais. Então, assim, né, na minha avaliação aqui, né, das 333 páginas do livro, eu li em 17 dias, tá? Uma dedicação média de meia hora por dia. Eu dei uma nota 9 na minha avaliação pessoal, mas muito pela história que ela é, de certa maneira, fraca. Mas os pilares, né, os fundamentos por trás da história são fantásticos, tanto que esse livro aqui inspira, né, muitas distopias aí subsequentes, né? E daí alguém pode falar, mas isso aí não tem nada a ver, esse negócio de controle, nunca vai acontecer, né? O Estado nunca vai chegar nesse ponto e tal. Então, pessoal, a gente tem que ver que a liberdade individual ela vem sendo suprimida passo a passo, né? Então, passo a passo o Estado vem avançando na vida do indivíduo, e isso em todos os países, tá? Então, é regulação disso, é regulação de internet, enfim, controle, né, de direito de sair, de ir e vir e tal. Né? Se você for pegar, por exemplo, né, na China, que talvez aí é um dos países com um nível de controle maior, você tem o Estado, né, literalmente fiscalizando o horário que as crianças utilizam o celular por meio da própria câmera do celular. Né? Então você tem limitação do horário de uso do celular pelas crianças imposto pelo Estado, monitorado pelos próprios aparelhos. Então, enfim, né, você não tem como dizer, isso aqui não existe, isso aqui não tem fundamento nenhum, a discussão do livro é uma viagem e tal. É uma distopia, gente, né? Uma distopia, tem algum grau né, de exagero, como é de se esperar. Mas, de novo, o que é o legal da distopia? Você pode discutir assuntos que acontecem na sociedade, ou já aconteceram há pouco tempo, ou estão acontecendo agora, ou na iminência de acontecer, jogando isso para um outro planeta, para uma outra época, né, para um outro país. Então, esse tipo de livro aqui é o tipo de livro que, de maneira, né, recorrente, a gente precisa estar lendo, precisa estar sendo lembrado. Olha, né, a sociedade caminha para esse caminho. Então, né, a trilha é essa daqui. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de caminho, né? Então, eu achei um livro fantástico nesse sentido. Também essa edição aqui, ela é uma edição muito legal. Tem outras, tá? Mas essa que eu li aqui essa edição que eu li aqui, ela é uma edição que tem uma resenha, né, do George Orwell no final do livro, espetacular também. E você tem uma carta do autor, né, do Zamyatin, pro Stalin, pedindo, enfim, de certa maneira que ou autorize ele a escrever. Ele conta um pouco aqui né, as supressões ali do direito dele né, de escrever né, ou que liberem essa autorização para ele escrever, né, os livros dele, ou que ele seja deportado para outro país, né.
Então e olha que você tem com o Zamiatin aqui, a minha edição é da Aleph, tá? Você estava comentando, acabei esquecendo de falar. Mas você tem aqui o Zamiatin como membro do partido bolchevique, né, que era o partido né, principal da Rússia nessa época da Revolução. E ainda assim, o cara extremamente perseguido, não podia publicar os seus textos, era, né, uma situação bastante difícil para o autor aqui. E olha que ele era membro do partido, né? Então, enfim, uma carta bastante, para fechar o livro, né? Bastante interessante aqui, que conta um pouco do perrengue aí que ele passou no final da vida. Mas enfim, pessoal, eu julgo que é um livro extremamente importante, antes de uma leitura agradável e legal, é um livro importante de ser lido. Influenciou muitas outras distopias, né? O simples fato de ter influenciado 1984, ter influenciado Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e tal, por si só já vale a leitura. É um livro rápido, né? Eu tenho uma dedicação limite aí que eu posso dar por dia, mas ainda assim li em rápidos 17 dias. Um livro que puxa muito essa discussão do seu direito individual, de até onde o Estado pode avançar ou deve avançar, o controle que o Estado exerce, né, sobre a sua vida. Então são todos pontos que são importantes e discutidos nesse livro aqui. Então, por si só, eu acho que vale a leitura. Bom, então é isso. Caso aí alguém tenha algum comentário, enfim, queira puxar uma discussão do livro, eu adoro conversar sobre literatura, deixem nos comentários. Peço também que se inscrevam no canal, compartilhem com quem esse vídeo possa eventualmente ser útil. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, moçada, até mais.